Ok, meus caros, de volta para a gente falar sobre copywriting. O que é copywriting? Vamos lá? Em outras palavras, copywriting é a escrita que vai fazer com que o seu usuário compre de você. Ok? É muito diferente de escrever um conteúdo para inbound marketing, quando você vai fazer um post de blog, por exemplo, onde a sua intenção não é vender, a sua intenção é trazer o usuário para o universo da sua marca, para se relacionar com a sua marca. É uma abordagem completamente diferente. No copywriting, você aplica diversas técnicas que envolvem até ativações subconscientes do usuário para fazer, para persuadir esse usuário a efetivamente finalizar uma compra com você. Nesse contexto, a gente tem um cenário parecido com esse aqui. Como a gente já falou, CRO envolve diversas áreas diferentes. E o UX é uma dessas áreas, muito importante também. Então, se o seu site ele é um ótimo site em termos de UX, de usabilidade, você já tem aí metade do caminho andado para conseguir boas taxas de conversão. Né? Um site que não oferece uma boa experiência de uso para o usuário, dificilmente vai conseguir boas taxas de conversão. Mas o que vai convencer o seu usuário a tomar a ação que você espera dele? Boa usabilidade não convence ninguém. Boa usabilidade faz com que o site seja mais fácil de usar. Você precisa de copywriting para convencer o seu usuário, para persuadir o seu usuário a comprar o seu produto. Por etapas. Você precisa ter um site que é fácil de usar. Sem isso, nada acontece. Mas, se você não tem um site com copywriting persuasivo, de nada adiantou também você ter uma boa usabilidade, porque você não vai conduzir o usuário à ação esperada. Esse é o papel do copywriting dentro do processo de CRO. O copywriting faz a persuasão do usuário ao objetivo que você tem. Na internet não existe um vendedor disponível para tirar dúvidas. Quando você entra em um e-commerce, por exemplo, não existe naquela página um vendedor, como numa loja física, que você pode entrar, olha o produto, ficou com dúvidas, você vai lá perguntar para aquele vendedor. Como isso não existe, você precisa, a sua copy, né, que é onde vão estar os seus argumentos, ela precisa fornecer todas as informações, os argumentos necessários para que o usuário tome a decisão de compra. E aí você precisa ter cuidado, porque alguns usuários precisam de mais informações, outros precisam de menos informações para se decidir. Então você precisa distribuir a informação de uma forma inteligente, utilizando a arquitetura de informação, para conseguir entregar todas as informações necessárias. E chama atenção para um ponto muito importante aqui. A gente falou algumas aulas atrás sobre páginas longas e páginas curtas. Não existe um tamanho ideal para uma página. O que existe é o que a gente está dizendo aqui. Você tem que entregar todas as informações que o usuário pode vir a necessitar. Mas nenhuma palavra a mais do que isso. Não perca, seja objetivo. Se for necessário falar muito, fale muito, mas seja objetivo. Fale muito enquanto isso for necessário. Não perca o tempo do usuário, não desperdice o tempo do usuário lendo informações que não vão ser decisivas para a compra, porque isso vai fazer com que ele se perca ali na navegação, não fique engajado na leitura e vai sair da sua página. Então, não se preocupe se a sua página é longa, se preocupe se a sua página tem uma copy que esteja fazendo sentido para o usuário, que esteja persuasiva e que traga todas as informações. Se for um produto que não necessita de tantas informações, faça uma página curta. Se for um produto mais caro e com a complexidade maior, faça uma página mais longa. Ok? A gente vai ver isso mais em detalhes adiante. E como a gente estava dizendo, é justamente isso aqui. As páginas com muito conteúdo não são necessariamente um problema. O que você precisa é demonstrar tudo sobre o seu produto de uma forma objetiva, lógica e agradável, desde que isso esteja dentro de um ritmo envolvente de leitura. Se você consegue falar tudo sobre o seu produto numa página curta, ótimo. Seu usuário vai concluir a leitura da página, da informação que você tem para ele, em menos tempo. Mas se o seu produto é mais complexo ou mais caro, que normalmente exige mais informações, não tem nenhum problema você fazer uma página mais longa, desde que ela tenha essas características. Ela seja objetiva, embora longa, que a informação esteja organizada de forma lógica
e que a sua leitura, que a sua copy proporcione uma leitura agradável. Isso vai fazer com que o usuário continue engajado na leitura mesmo se a sua página for mais longa. E é isso aí, se a sua página tiver essas características, não tenha medo de criar uma página tão longa quanto necessário, porque se ela é longa é porque existe essa necessidade. Então o seu usuário vai continuar engajado na leitura mesmo de uma página longa, se você conseguir atender essas características aqui. Agora a gente vai falar de um ponto dentro do copywriting que é extremamente importante, são os headlines. Headlines são os títulos da página, são as chamadas dos conteúdos da página. Temos um tópico aqui especificamente para isso, porque é extremamente importante que você dedique o máximo de atenção aos headlines. Não é nenhum exagero dizer que os headlines são a parte mais importante de todo o seu conteúdo, de toda a sua copy, de todo o seu copywriting. Por quê? Você está lembrado que a gente falou que você tem apenas 8 segundos para comunicar a sua proposição de valor, não é isso? E daí que essa proposição de valor é quase sempre comunicada no headline e no primeiro subheadline da sua página. A gente vai ver isso com exemplos aqui, mas a sua proposição de valor, ela quase sempre está ali nas primeiras linhas, que são o cabeçalho da sua página. Então, por isso, o headline é a parte, sem dúvida, de longe a mais importante de toda a sua copy. Aqui nós temos um exemplo. A Rock Content é uma startup com sede aqui em BH, que trabalha com marketing de conteúdo, certo? Então, aqui a gente tem o headline e o subheadline dessa página. Marketing de conteúdo com resultados reais. Aqui temos o headline. É uma informação clara, é objetiva, mas ela precisa de um apoio para se tornar mais persuasiva. E esse apoio vem no subheadline. Usando as mesmas técnicas de marketing de conteúdo que vendemos aos nossos clientes, crescemos 300% no último ano. Isso te parece suficientemente persuasivo? Se você é uma pessoa que está no momento procurando um fornecedor de marketing de conteúdo, você ficaria tentado a aceitar essa proposta? Eu estou dizendo nessa página que eu entrego marketing de conteúdo com resultados reais. Ok, mas qualquer um pode dizer. Falar, qualquer um fala. E aí? E aí que vem o subheadline para complementar essa persuasão. E é aqui, nesse caso, onde está a grande sacada. Usando as mesmas técnicas de marketing de conteúdo que vendemos aos nossos clientes, ou seja, o que eu estou querendo vender para você, nós, da Rock Content, crescemos 300% no último ano. Então o subheadline amarrou essa ideia aqui, trouxe persuasão e tornou o conjunto do headline altamente eficiente e trazendo a proposição de valor de uma forma muito clara. A gente costuma dizer que cada linha da copy tem a missão de fazer com que o visitante continue na linha seguinte. O que isso quer dizer? Que todo parágrafo, toda linha que você escreve para o seu site, ela deve ser envolvente, ela deve prender a atenção do usuário, ela deve despertar a curiosidade para o que vem a seguir, porque ela tem que fazer com que o visitante continue lendo a próxima linha. E só nesse ciclo de ler uma linha e depois ler a outra que ele vai chegar a ler toda a sua proposta. E o headline, ele tem essa mesma missão, mas ela vai muito além, porque o headline tem que fazer o seu visitante se manter engajado com todo o restante da página. Se a sua proposta de valor entregue no headline foi boa, você já tem uma grande parte do trabalho de manter o visitante engajado em ler linha por linha, já está entregue, já está cumprida quando ele leu o seu headline, porque você já conseguiu despertar nele o interesse pelo seu produto ou serviço, conseguiu mostrar que você é a pessoa certa para poder entregar essa solução a ele. Então, quando você tem um bom headline, a redação de todo o restante da sua copy fica muito mais fácil. Por isso, novamente, não é nem um exagero dizer que essa é de longe a parte mais importante da sua copy. Mais um dado para reforçar isso, é estatístico também. Cerca de 80% dos visitantes de um site leem apenas o headline.
Ou seja, a pessoa leu, não se sentiu motivada a continuar na leitura, não sentiu que aquela oferta, aquela proposição de valor era para ela e abandonou. Apenas 20% continuam na leitura. Por isso, dedique o tempo que for necessário a redigir os seus headlines. É uma ótima prática escrever diversas variações e depois escolher a melhor. Você faz várias opções e depois de um certo tempo, com algum distanciamento, você lê tudo aquilo e as opções ruins vão ficar muito claras, você descarta e vai filtrando aquilo ali até chegar no seu melhor headline para conseguir cumprir o objetivo de manter o seu usuário bastante engajado na leitura da sua página. Os bons headlines, eles têm algumas características em comum, e aqui a gente apresenta algumas delas. Os bons headlines devem chamar a atenção com palavras persuasivas, eles devem gerar interesse, explicitando os benefícios, e devem despertar o desejo utilizando gatilhos mentais. Tudo isso aqui envolve uma coisa que se chama psicologia da persuasão. Não é algo que a gente consiga abordar em algumas aulas, como a gente está fazendo com o tema em geral, mas é um tema que vale muito a pena você conhecer caso você queira se aprofundar na copy. Existe um autor que se chama Robert Cialdini, se escreve do jeito que se fala mesmo, e ele tem vários livros sobre psicologia da persuasão. Se você quer se aprofundar nesse assunto, procure por esse autor na Amazon, onde quer que seja, Robert Cialdini. São clássicos da psicologia da persuasão que ele escreveu, vale muito a pena. Vamos apresentar agora alguns princípios de copywriting para que você empregue na sua copy, no seu dia a dia de trabalho. Para você se desenvolver nesse assunto, é preciso buscar referências, é preciso escrever bastante, é preciso treinar, mas alguns princípios são bastante conhecidos e eficientes. Primeiro, adapte o tamanho do seu conteúdo. A gente abordou isso já nessa mesma aula. Produtos mais complexos ou mais caros demandam mais informação. Ok? Se você está vendendo, por exemplo, uma caixa de fósforo, é muito fácil vender uma caixa de fósforo. As pessoas já conhecem uma caixa de fósforo, elas não precisam de muita informação para comprar aquilo. É um produto conhecido, é um produto barato e é muito mais fácil de vender. Então, você não precisa de muita informação. Mas se você for vender um carro, é muito diferente. É um produto muito mais caro, é um produto com diversas especificações técnicas, você precisa apresentar para o cliente muito mais informações para que ele consiga se decidir. E ele não vai ter o vendedor que ele teria em uma concessionária. Então, se você vai vender um carro pela internet, a sua copy precisa ser tão complexa, tão completa, quanto necessário para que o consumidor tenha todas as informações que ele precisa para se decidir pela compra. Evite blocos de texto. O que significa isso? Parágrafos longos de texto ou vários parágrafos em sequência. Na internet, ninguém lê esse tipo de conteúdo. Então, você usa bullets ou tabelas. Bullets são aquelas listas com marcadores. Você, ao invés de ter uma informação em texto corrido, você quebra essas informações em itens e exibe em bullets. Ou tabelas. Se você tem informações que podem ser organizadas em tabelas, elas normalmente são muito mais convidativas à leitura e mantêm o usuário muito mais engajado do que texto corrido. Caso você tenha que usar texto corrido, use entrelinhas espaçadas e um corpo de fonte de tamanho médio. Nunca utilize menos de 14 pixels, isso falando de leitura para desktop. Se você estiver pensando em celular, no mínimo 16 pixels para manter bem fácil a experiência do usuário com a sua página. Entrelinha curta, entrelinha apertada e letra pequena são extremamente desagradáveis de ler e vão repelir o seu usuário dentro do processo de leitura. Uma técnica bem interessante é destacar as palavras-chave do seu texto em negrito, especialmente na eventualidade de você precisar realmente usar texto corrido. Se você não tiver como fugir dessa necessidade, use palavras-chave em negrito dentro do seu texto. Por quê? O usuário, normalmente, quando ele está lendo um texto mais longo, ele escaneia a página, buscando informações mais fáceis. Então, se você permeia o seu texto, a sua copy,
de palavras-chave em negrito, você facilita o usuário escanear a sua página e ele vai possivelmente se prender ali nos itens que forem mais relevantes para ele. Além de tudo, isso aqui colabora também entre uma série de outros fatores para você se posicionar no Google para suas palavras-chave. Outra boa prática é expor apenas uma ideia por parágrafo. Não se perca dentro do mesmo parágrafo falando de vários assuntos, porque você vai confundir seu usuário e ele provavelmente vai interromper a leitura. Por fim, use a técnica da pirâmide invertida. A gente falou que a sua missão com a copy é manter, cada linha da sua copy deve manter o usuário engajado na leitura ao longo do texto. A pirâmide invertida, ela é uma lógica oposta, por exemplo, à escrita jornalística. Como a gente falou, o copyright se diferencia de outras formas de escrita. Na escrita jornalística, você faz uma introdução, contextualiza o usuário, depois você traz a informação principal, discorre sobre aquilo e faz uma conclusão. Em copywriting, não se usa isso, a gente usa uma lógica diferente, a lógica da pirâmide invertida. Você traz a principal informação no início, dá de cara para o seu usuário a informação mais importante, prende a atenção dele e vai destrinchando aquilo ao longo do texto até que você tenha a informação menos relevante no final, porque grande parte dos usuários já possivelmente vai ter deixado de ler ali no fim. Então você já apresentou a informação mais importante no início. Essa é a lógica da pirâmide invertida. Seja simples e direto, usando a linguagem do cliente, ou seja, você precisa entender o seu cliente para poder conversar com ele na linguagem que faça mais sentido para ele. Por falar em conversar, faça a sua copy parecer uma conversa e não uma venda. As pessoas normalmente não têm paciência para papo de vendedor. Então, copywriting é justamente isso. Você está conversando, entre aspas, ali com aquela pessoa, com o objetivo de vender, mas você tem que soar agradável. Você não pode soar como um vendedor tentando o tempo inteiro empurrar um produto para o cliente. Você precisa focar sempre na sua mensagem e não na sua marca. Quando a pessoa chega ao seu site, ela não está muito interessada normalmente em saber qual é a história da sua empresa, quais são seus valores, sua missão. Ela quer saber informações sobre o produto que você está vendendo, porque ela precisa resolver um problema que ela tem. Então é nessa mensagem que você deve focar e não na informação institucional. Esse próximo item é muito importante. Destaque os benefícios e não as funcionalidades. Quando você vai falar para o seu cliente sobre o seu produto, você precisa ser objetivo. Se você pudesse falar de benefícios e de funcionalidades, seria ótimo, mas você acaba perdendo tempo nessa leitura. Então, é muito mais interessante você falar para o seu cliente quais são os benefícios que ele vai tirar do seu produto ou do seu serviço, ao invés de falar de funcionalidades. A gente pode citar como exemplo, quando você vai comprar um tênis. Você, ao invés de falar do solado de borracha ou do material elaborado com o elemento X, você deve falar muito mais dos benefícios que a pessoa vai tirar daquele tênis. Você vai ter uma melhor performance no seu esporte, você vai correr mais rápido, você vai evitar ter calos no pé, porque o material é mais adaptado, mais leve e mais confortável. Então você está focando nos benefícios, é isso que o usuário quer saber. Ele não precisa saber de que material aquele tênis foi feito. Ele precisa saber que esse material é X vezes mais leve do que um outro e vai trazer um benefício maior a ele. Então isso é focar em benefício e não em funcionalidades. Criar engajamento emocional, o que é muito usado em storytelling. Existe um consenso dentro da ciência da persuasão, do copywriting, que as pessoas tomam decisões baseadas, as decisões são tomadas de forma emocional, certo? Em quase totalidade dos casos, as decisões são tomadas de forma emocional. O que acontece depois disso? Uma vez que uma decisão está tomada emocionalmente, o nosso cérebro fica procurando razões racionais para justificar a decisão emocional, que na verdade já está tomada em nível subconsciente. Por isso é super importante você fazer isso.
se conectar, criar engajamento emocional com o seu cliente. E é aí que entra essa técnica de storytelling, que é justamente contar histórias sobre o seu produto, sobre a sua marca, que através disso você cria a conexão emocional com o seu público. Quando você consegue criar essa conexão emocional, isso é gravado na mente da pessoa. Um bom exemplo é uma experiência que você teve. Você foi, por exemplo, a um restaurante. Você provavelmente, você pode até não se lembrar do nome do restaurante, você pode não se lembrar do nome do garçom, eventualmente você não vai se lembrar até mesmo do prato que você comeu, mas a sua experiência foi boa, você vai sempre se lembrar daquele restaurante. Você vai recomendar ele para os amigos, eventualmente você não vai nem... Você vai fazer uma recomendação e não vai ter um motivo, uma razão objetiva para fazer aquilo. Mas você vai dizer, vai a esse restaurante, é muito bom. Por quê? Você teve uma experiência boa, você se conectou emocionalmente com aquilo lá. E é isso que acontece nesse exemplo. Cria essas conexões, cria engajamento emocional com o seu público através da sua copy. E por fim, esse conceito que é usado em inglês, what's in it for me? Novamente, você precisa conhecer o seu cliente a fundo. E conhecendo o seu cliente, mesmo que você esteja utilizando uma copy longa, uma página longa, você vai ter a possibilidade de, a cada parágrafo, ter em mente o que existe naquele produto para o seu cliente. O que ele precisa ler para se manter engajado é algo que faça sentido para ele. Então, conheça o cliente para que você possa, a cada parágrafo da sua copy, se manter oferecendo serviços ou produtos que realmente façam sentido para o cliente. Ok, pessoal? Bastante informação sobre copywriting, mas isso é só o início. Busquem mais informações sobre esse assunto, é um assunto longo, você precisa praticar, você precisa buscar referências, ler a copy de outros profissionais, buscar mais referências, estudar e principalmente praticar. Assim você vai conseguir chegar a um nível bastante interessante e eficiente no seu copywriting. Bons estudos e até a próxima aula.